Planejar meu roteiro por Chicago não foi lá muito fácil. Quando eu comecei a pesquisar sobre a cidade, eu descobri uma infinidade de atividades e atrações que despertaram o meu interesse logo de cara. E foi um malabarismo danado conseguir organizar todas elas ao longo dos 5 dias que a gente tinha por lá. Mas rolou, a gente viu tudo ou quase tudo que a gente queria ver, e agora, depois de voltar de lá e de viver todas essas experiências, eu posso te dizer, sem sombra de dúvidas, que se eu só tivesse um único dia para aproveitar a cidade e precisasse escolher só uma atividade para o meu roteiro, a minha escolha com certeza seria um passeio de barco pelo Rio Chicago. Passeio de barco sempre tem o seu charme, mas no Rio Chicago, onde a gente navega em meio a todos aqueles arranha-céus e consegue panoramas ainda mais bonitos de uma cidade que já é maravilhosa, eles são únicos. Para completar, para quem gosta de história como eu, esses passeios são também uma verdadeira aula sobre o passado e o presente de Chicago. Para mim não podia ter sido melhor. Se você se animou para incluir um deles no seu roteiro pela cidade, eu acho que esse vídeo pode te ajudar. Aqui eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre esses passeios. Por que eles são tão legais? O que você vai ver durante a navegação? Quais são as principais empresas que operam por lá? E os detalhes práticos dos passeios oferecidos por cada uma delas. Tudo para te ajudar a decidir qual vai ser a melhor opção para você. Vamos ver? Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imaginando a Viagem. Bom, mais do que simples navegações, os mais procurados passeios de barco em Chicago, os também chamados de passeios de arquitetura, são uma verdadeira atividade cultural super rica para quem curte história e arte. Para começar esse passeio bem contextualizado, para poder aproveitar ao máximo essa experiência, é importante que você saiba que no século XIX, a cidade foi abatida por uma tragédia sem precedentes, um incêndio que ficou conhecido como o Grande Incêndio de Chicago. Em questão de horas, o fogo tinha se espalhado por uma área enorme, destruindo quase completamente todo o centro da cidade e deixando milhares de pessoas desabrigadas. Triste, né? Mas se a gente tenta olhar aí esse copo meio cheio, foi a partir de toda essa destruição que Chicago, com muita resiliência, se reergueu das cinzas e se transformou no centro urbano que a gente conhece hoje. Arquitetos de várias partes dos Estados Unidos e do mundo viram ali uma espécie de quadro em branco, e Chicago se tornou um centro de inovação e experimentação arquitetônica. Foi assim que ela virou o berço dos arranha-céus e que surgiram os incontáveis edifícios icônicos que a gente vê espalhados pela cidade hoje em dia. E é justamente essa história e muitos desses edifícios que a gente descobre e observa enquanto navega o Rio Chicago nos passeios de barco arquitetônicos. Alguns dos prédios mais emblemáticos de Chicago que você pode ver durante o passeio são a Willis Tower, que foi durante muitos anos o edifício mais alto do mundo e que hoje abriga o Skydeck, um observatório super legal que é o mais alto dos Estados Unidos, a Tribune Tower, que é maravilhosa, era sede de um jornal de Chicago e tem na sua fachada pedras de vários lugares célebres como Pompeia, Vaticano, a Notre Dame de Paris e por aí vai. O Marina City, que é um complexo de uso misto, é comercial e residencial, que tem 2 torres que lembram espigas de milho e foi construído lá nos anos 60 com o objetivo de que as pessoas morassem, trabalhassem e se divertissem no mesmo condomínio. Então tinha boate, tinha marina, tinha pista de patinação no gelo, o que era bem inovador para a época. Tem também o The Mart, que na época da inauguração, lá na década de 30, era a maior construção comercial do mundo, além de outros ícones da cidade, como as suas pontes basculantes, o seu sistema de trens em trilhos elevados que de tão peculiar virou atração turística, e o Chicago Riverwalk, um passeio público às margens ali do Rio Chicago, cheio de lojas, de restaurantes e super legal para uma caminhada. E bom, falando em Rio Chicago, ele também é um ponto focal desses passeios, obviamente, né? A água é calminha, não balança, então se você enjoa, não precisa se preocupar. Mas o mais legal, o mais curioso, é que o Rio Chicago passou por um projeto gigante de engenharia, no qual ele teve o seu curso invertido. Originalmente, ele desembocava no Lago Michigan. O problema era que o Lago Michigan era usado como fonte de água potável da cidade e durante muitos anos o Rio Chicago foi tipo um lixão.
Ele recebia esgoto de todo o centro da cidade e isso, obviamente, ia parar no lago. Não dava certo, né? Eles começaram a ter vários problemas de saúde pública por conta dessa má qualidade da água, e a solução foi inverter o fluxo do rio Chicago com a ajuda de um sistema super complexo de canais e comportas. Quem faz esses passeios de barco tem a honra de dizer que já navegou no único rio do mundo que flui ao contrário. Alguns passeios de barco desses com foco em arquitetura, no final, dão uma esticadinha rápida até o Lago Michigan para que os visitantes tenham ali a oportunidade de ver a cidade de uma perspectiva única. Dali a gente consegue ver todo o skyline da cidade e esse foi realmente um momento único para mim. Eu já estava encantada com Chicago antes, mas ali eu fiquei de queixo caído, eu perdi as palavras, foi para fechar com chave de ouro. Então beleza, agora que você já sabe do que se tratam esses passeios, o que você vai ver durante a navegação, bora falar sobre os aspectos mais práticos. Quais são as principais empresas e as informações práticas sobre os passeios oferecidos por cada uma delas. Bom, existem algumas empresas que fazem esse passeio de barco em Chicago. As 3 que a gente vai abordar nesse vídeo são as mais reconhecidas, as maiores. Para começar, não dá para falar de passeio de barco em Chicago sem falar de First Lady Cruises, que é a empresa que opera aí os passeios em parceria com o Chicago Architecture Center, o Centro de Arquitetura de Chicago. Para quem já tem alguma familiaridade com esse assunto e quer uma experiência mais aprofundada, essa talvez seja a melhor opção, já que os passeios são feitos ali na companhia de um guia experiente que é treinado pelo próprio Chicago Architecture Center. Essa apresentação ela é feita em inglês, mas eles têm audioguias em francês, em espanhol, japonês e coreano. Os passeios têm duração de 90 minutos e são restritos ao Rio Chicago. Eles operam entre março e novembro, com saídas todos os dias, geralmente começando às 10 horas da manhã e indo até o final do dia, ali por volta das 17, 18 horas e em alguns casos pode chegar até às 19. Pessoas de todas as idades podem participar, mas como essa é uma atividade que tem ali uma informação um pouco mais aprofundada sobre o tema, eles recomendam que esse passeio seja feito por maiores de 12 anos. Os ingressos para esse passeio custam a partir de $54 por pessoa para o embarque convencional. Ou se você preferir um embarque prioritário, o valor passa para $74 por pessoa. Esse embarque prioritário ele é uma vantagem porque os assentos não são marcados, então quem embarca antes consegue pegar os melhores lugares. A gente já vai continuar o nosso papo, mas antes, se você está curtindo esse vídeo, já deixa o seu like porque ele é muito importante para o canal. Chegou por aqui agora e ainda não conhece o canal do Imagina na Viagem? Toda semana a gente tem vídeos novos sobre viagens, com dicas, roteiros e inspirações de destinos. Então aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos. E se você já é um Imaginer ou uma Imaginer de carteirinha, quando você for viajar usando as dicas aqui do canal, não deixa de marcar o nosso perfil nas suas redes sociais. Eu vou amar saber por onde você anda e acompanhar a sua viagem por lá. E por último, você é fundamental para o crescimento do nosso canal. Então, lembrou de alguém que também ama viajar? Compartilha o Imagina na Viagem com essa pessoa. Então chama todo mundo, bora viajar juntos, porque se a gente descobre lugares incríveis por aqui, imagina na viagem. Uma segunda empresa que você pode considerar, que também é super tradicional em Chicago, é a Wendella. A Wendella começou a operar em Chicago na década de 30, ou seja, já são quase 90 anos de história, e hoje ela tem diversas opções de passeios de barco, incluindo 3 opções de passeios com foco em arquitetura, sendo 2 com trajeto restrito ao Rio Chicago e um terceiro que estica mais um pouquinho e faz também uma volta ali pelo Lago Michigan. O passeio pelo rio e lago tem duração de 90 minutos, ele é feito com narração ao vivo em inglês. E eles acontecem durante todo o ano, exceto em condições climáticas desfavoráveis. Então, congelou o rio ou teve uma nevasca, aí não vai rolar. Mas, tirando isso, eles continuam operando mesmo no inverno, com um horário um pouco reduzido. As saídas são limitadas, os horários dependem do dia, mas geralmente ficam também entre as 10 e as 17 horas. Essa é só uma base, é sempre importante você checar a disponibilidade na época da sua viagem. E os preços são de $44 para pessoas acima de 12 anos,
$20 para crianças de 4 a 12 anos e menores de 4 anos têm ingresso gratuito. Nos dois passeios que ficam restritos ao Rio Chicago, eles têm uma opção com 90 minutos, que é mais completinha e custa o mesmo preço, também tem narração ao vivo e em inglês, e uma segunda opção mais simples, com trajeto mais curto, duração de 45 minutos e narração gravada. Nesse caso, os preços são $28 para pessoas acima de 12 anos, $13 para crianças de 4 a 12 anos e menores de 4 anos têm ingresso gratuito. Mas além dos passeios com foco em arquitetura, a Vendela também tem outras opções de passeios, talvez seja aí a empresa com o maior número de passeios diferentes. Eles têm cruzeiros ao pôr do sol, cruzeiros para ver fogos de artifício, cruzeiros com queijos e vinhos, outros com cerveja e churrasco, enfim, se você quiser simplesmente ali a experiência de fazer um passeio de barco e não liga tanto para a história, para aprender sobre a cidade, talvez essas sejam opções mais interessantes para o seu roteiro. Na descrição aqui do vídeo você vai encontrar os links para você fazer reservas e também para você ver mais detalhes sobre todos os passeios citados aqui no vídeo, seja do Chicago Architecture Center, da Vendela ou da próxima empresa que você deveria considerar, a Shoreline. Então, falando em Shoreline, assim como a empresa anterior, ela também opera em Chicago desde a década de 30, então são muitos anos no mercado, é uma empresa bem tradicional na cidade. Segundo a própria empresa, eles têm a maior frota de Chicago, com 11 barcos grandes de turismo, e por isso eles conseguem ter mais saídas disponíveis ao longo de um dia. Eles têm também duas opções de passeios, um deles focado em arquitetura pelo Rio Chicago, e foi esse o passeio que a gente fez na nossa viagem. Eu posso dizer, com base na minha própria experiência, que foi muito legal. Vamos fazer o passeio de barco agora, um passeio sobre a arquitetura de Chicago. A gente vai passear pelo Rio. Ele é um passeio de 60 minutos com narração ao vivo em inglês. De vez em quando eles têm também saídas com um guia bilíngue que faz essa narração em espanhol também, mas são saídas bem pontuais, tá? E o lance é, eles recebem turistas de todas as partes do mundo. Antes do passeio, o guia passa ali por todo o barco, cumprimenta todo mundo, pergunta de onde a gente é, e eu acho que ali ele já vai percebendo que tipo de narração ele pode fazer, sabe? Então, durante o nosso passeio, ficou bem evidente ali que ele tinha uma preocupação em se fazer entender por todo mundo, ele falava muito pausadamente, no inglês bem fácil de entender. Eu não sou fluente em inglês, o Kaká também não é, e mesmo assim, a gente conseguiu compreender bem toda a narração. You can all see. Look up to the top with me. Look up there. See about 15 floors from the top. You'll see what looks like 2 floors that have no windows. Então, se essa é uma preocupação aí para você, pelo menos na Shoreline, eu acho que dá para ficar sossegado quanto a isso. Geralmente, os passeios são interrompidos ali quando chega próximo do auge do inverno, mas as datas certinhas que começam e terminam a temporada, elas podem variar de ano para ano. Então, se você viaja aí, eu diria, entre novembro e março, é sempre bom checar para saber se eles vão estar operando ou não na época da sua viagem. Durante a temporada de navegação, as saídas acontecem diariamente, geralmente entre as 10 e as 18 horas, dependendo ali da época do ano. Essa última saída pode ser um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde. Esses passeios, como eu falei, eles têm duração de 60 minutos, eles dão ali um oizinho rápido no Lago Michigan só para os visitantes conseguirem uma foto. Eles custam a partir de $47 para maiores de 12 anos, $26 para crianças de 3 a 12 anos e menores têm ingresso gratuito. Além desse passeio, a Shoreline também tem uma outra opção de tour só pelo Lago Michigan. São 30 minutos de passeio com narração gravada. As saídas começam geralmente a partir das 11 horas e vão até o final da tarde. Esse passeio ele é um pouquinho mais barato, ele custa atualmente a partir de $30 para maiores de 12 anos, $12 para crianças de 3 a 12 anos e menores têm ingresso gratuito. Para quem achou tudo muito caro, eu sei que os ingressos não são baratos, e infelizmente essa é a realidade da maior parte das atrações pagas de Chicago. Mas tem jeito de dar uma economizada, que é usando o Chicago City Pass. Ele é um passe turístico que por um preço único você tem acesso a 5 atrações turísticas da cidade e isso acaba barateando bastante a despesa com ingressos.
A boa notícia aqui é que o passeio de arquitetura da Shoreline, que foi o que a gente fez, é uma dessas atrações que você pode visitar com o City Pass. Se você quiser saber mais sobre como funciona esse passe, quais são as outras atrações que estão inclusas, os preços e outros detalhes, eu já tenho um vídeo bem completinho aqui no canal, onde eu falo sobre isso, o link vai ficar na descrição. No mais, o que eu posso te falar sobre todas essas empresas e passeios? Independente de qual você escolha fazer, é sempre recomendável chegar com 30 minutos de antecedência para embarcar com calma. Os ingressos podem ser comprados online ou na bilheteria, mas como são atividades com muita procura, deixar para a última hora pode ser um risco, principalmente se você vai estar em Chicago num final de semana ou na alta temporada. Então, se você faz muita questão de fazer esse passeio, se você não quer correr o risco de não conseguir ingresso, o ideal mesmo é reservar antecipadamente. Os embarques nos passeios das 3 empresas que eu citei aqui no vídeo acontecem no Riverwalk, pertinho ali da Michigan Avenue, ou no Navy Pier. Essa informação você vai conseguir certinho ali na hora que você estiver fazendo a sua reserva, lá nos links que eu deixei na descrição do vídeo. Todas essas 3 empresas têm nas suas frotas embarcações acessíveis para pessoas com deficiência. Se esse é o seu caso, mais um motivo para fazer essa reserva antecipada, porque as saídas podem ser ainda mais restritas. Às vezes a empresa tem 2 barcos acessíveis e aí vai ter que ver certinho quais são e os horários específicos. A grande maioria dos barcos tem um convés superior aberto ao ar livre e também um salão climatizado, o que garante que as saídas aconteçam em dias de sol ou de chuva, desde que não haja ali também um evento extremo. Nesse caso, os passeios sim podem ser cancelados, e aí o de praxe é que quem comprou o ingresso antecipado consiga remarcar sem nenhum problema ou pegar o dinheiro de volta. Os barcos também têm bar, onde você pode ali pegar um lanche, uma bebida e banheiros. E uma outra dica aí, com base na minha experiência, é para você pensar direitinho na roupa que você vai usar para fazer essa atividade, levando em consideração o clima, principalmente se você viaja nos meses mais próximos do inverno. Eu tô falando isso porque quem viaja no inverno geralmente já está preparado ali para o frio congelante. Mas às vezes quem viaja no final do outono ou no começo da primavera descansa um pouco com isso. E assim, a gente foi no outono e tava bem frio. Era frio passeando pela cidade, mas assim, especialmente no barco, era um frio de doer. Eu tava com roupa térmica, um super casacão pesado e mesmo assim ainda vazou um pouquinho. Numa situação, claro, que não dê para suportar, você sempre pode descer para o salão climatizado, mas aí você vai acabar perdendo um pouco da vista. Então o ideal é se preparar mesmo, aí bem quentinha, bem quentinho, para poder aproveitar ao máximo esse passeio. E é isso, eu vou ficando por aqui. Mas se você quiser continuar maratonando aqui o canal, eu já tenho vários outros vídeos sobre Chicago e os Estados Unidos que também podem ser úteis no planejamento dessa sua viagem. Os links para você assistir vão ficar todos na descrição. Na semana que vem eu tô de volta com mais papo de viagem, então um beijo e até a próxima!